Meu nome é Lívia Monteiro, tenho 17 anos e o que eu vou contar aconteceu há apenas 3 meses. Mesmo assim, todos os dias, eu desejo poder esquecer cada detalhe do que vivemos. Tudo começou quando eu, meu irmão Caio e nossos amigos Nina e Arthur decidimos fazer algo diferente. Explorar a floresta da Serra Velha. Esse lugar sempre foi cercado de lendas, histórias sobre bruxas, rituais antigos e, claro, desaparecimentos misteriosos. Mas, para ser sincera, nenhum de nós acreditava em nada disso. A gente só queria uma aventura, sabe? Achávamos que íamos encontrar trilhas comuns, árvores gigantes e talvez um animal perdido. Mas a floresta, ela tinha outros planos pra gente. Entramos por volta das 4 da tarde. O sol ainda estava forte lá fora, mas dentro da mata era outra história. As copas das árvores eram tão densas que quase nenhuma luz passava. A sensação era abafada, pesada, como se estivéssemos entrando dentro de algo vivo, que respirava devagar. O silêncio era a coisa mais estranha. Era tão profundo que até nossas conversas pareciam erradas, como se estivessem quebrando uma regra que a gente não conhecia. Depois de caminhar por mais ou menos 1 hora, encontramos um caminho que não estava em nenhum mapa. Ele estava escondido entre galhos retorcidos, quase como um convite secreto. O Caio, meu irmão, foi o primeiro a querer seguir por ali. E a Nina e o Arthur logo se animaram com a ideia de descobrir um lugar novo. Eu fui a única que sentiu um arrepio, uma hesitação. E também fui a única que percebeu uma coisa bizarra. Assim que a gente pisou naquela trilha, o vento parou completamente. O ar ficou parado, como se a floresta tivesse prendido a respiração. Aquele caminho misterioso nos levou até uma clareira. Era um círculo perfeito no meio do nada, uma forma tão exata que não podia ser natural. E no centro tinha algo ainda mais estranho. Um círculo de pedras, e entre elas, vários símbolos gravados no chão. Eram idênticos aos desenhos que a minha avó me mostrava quando era criança, dizendo que eram marcas de feitiço. O Arthur começou a rir, dizendo que aquilo devia ser coisa de hippies ou de algum grupo de acampamento meio alternativo. A Nina, curiosa como sempre, pegou o celular e começou a tirar fotos de tudo. Já o Caio, que nunca leva nada a sério, achou aquilo tudo uma grande bobagem e deu um chute em uma das pedras, que rolou para fora do círculo. E foi nesse exato momento que a gente ouviu, era um canto, uma voz feminina, suave, mas arrastada. Não tinha palavras, era só um murmúrio melódico que parecia vir do fundo da floresta. Não era uma música, não era uma pessoa cantando normal. Era um som ritmado, como se a própria mata estivesse respirando em forma de canção. Na mesma hora, eu senti um medo gelado e pedi pra gente ir embora. Mas ninguém parecia levar a sério. Eles achavam que era o vento ou algum bicho. Mas o canto começou a ficar mais alto. Depois, se transformou num sussurro que parecia circular entre as árvores, nos rodeando. E então, o sussurro virou uma risada. Uma risada delicada, quase infantil, mas ao mesmo tempo sombria, que parecia estar colada nos nossos ouvidos, mesmo que não tivesse ninguém ali. Foi aí que as coisas ficaram realmente ruins. As árvores começaram a se mover levemente, mesmo sem vento nenhum. As sombras no chão se alongaram de um jeito que não fazia sentido com a luz do sol, como se tivessem ganhado vida própria e estivessem se esticando na nossa direção. E então, ela surgiu. Entre as árvores, apareceu uma figura. Era alta demais para ser humana e muito magra. Estava toda envolta por um tipo de véu negro, tão escuro que não dava para ver o rosto. Ela não andava. Ela simplesmente deslizava entre os troncos, em silêncio absoluto, como se fosse um pedaço da noite que decidiu avançar sobre nós durante o dia. A Nina deixou o celular cair no chão. O Arthur ficou paralisado de susto, com os olhos arregalados. O Caio me puxou com força pelo braço e só gritou uma coisa: corre. E a gente correu. Corremos, sem olhar para trás, desesperados. Mas a floresta parecia estar viva e contra nós. Trilhas que a gente tinha acabado de passar simplesmente desapareciam. Caminhos mudavam de lugar na nossa frente. Galhos enormes
caíam do nada, bloqueando a passagem, como se a própria mata estivesse nos empurrando cada vez mais para dentro, e não para fora. Eu ouvia passos atrás da gente, mas não eram passos humanos. Eram movimentos irregulares, leves e rápidos demais. E cada vez que eu criava coragem para olhar para trás, por um segundo, a figura de véu negro estava mais perto. Ela não corria, mas mesmo assim, parecia nos alcançar sem esforço nenhum, como se estivesse se teletransportando. A gente só conseguiu encontrar a saída quando já era noite. Estávamos exaustos, sujos de terra e arranhados. Ver a estrada de novo, com os postes de luz, foi como um milagre no meio daquela escuridão toda. Assim que pisamos no asfalto, paramos e olhamos para trás. E a bruxa? Ela estava lá parada exatamente na linha onde a floresta terminava e a estrada começava, como se existisse uma barreira invisível que ela não pudesse atravessar. Ela ficou imóvel na sombra, só nos observando. E então, ela levantou a cabeça levemente na nossa direção, mesmo sem conseguir ver o rosto dela por baixo daquele véu. Eu senti, com toda a certeza do mundo, que ela estava sorrindo pra gente. Uma voz saiu debaixo do tecido escuro. Era uma voz profunda, distorcida, antiga, e disse apenas uma frase que ecoa na minha cabeça até hoje: eu ainda quero todos vocês. Nenhum de nós nunca mais voltou naquela floresta, e nem pretendemos voltar. Mas o problema é que, mesmo longe de lá, parece que algo de lá nos seguiu. Todas as noites, sem exceção, quando eu estou quase pegando no sono, naquele silêncio do meu quarto, eu escuto. É a mesma risada que a gente ouviu na clareira. Ela vem de algum lugar distante, sempre baixa, mas insistente, como se ela ainda estivesse nos procurando. E eu sei, lá no fundo, que uma hora ela vai nos encontrar.